Imagina acordar um dia e descobrir que o equilíbrio de poder no mundo inteiro mudou da noite para o dia. Foi exatamente isso que aconteceu em 2026, com o conflito no Irã. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa crise estourou e o que ela significou para o resto do mundo. Anota essa data, 28 de fevereiro de 2026. Em questão de horas, décadas de tensão acumulada simplesmente explodiram. O mapa do Oriente Médio foi redesenhado com uma velocidade e uma força que, olha, pegou todo mundo de surpresa. E claro, para uma ação dessa magnitude, precisava de uma justificativa oficial. E ela veio do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A mensagem era clara. Era uma ação de defesa para acabar com ameaças e, o mais importante, para garantir que o Irã nunca tivesse uma arma nuclear. Foi essa história que contaram para o mundo. E assim, com essa declaração, teve início a chamada Operação Fúria Épica. Vamos ver agora os detalhes dessa primeira fase do ataque que foi absolutamente chocante. Olha, isso aqui não foi um ataque isolado, não. Foi uma campanha super coordenada entre os Estados Unidos e Israel. O plano era bem direto: paralisar o Irã atacando 3 alvos estratégicos ao mesmo tempo: a liderança política, a infraestrutura nuclear e toda a capacidade militar do país. E o centro da estratégia foi o que os militares chamam de ataque de decapitação. Pensa só, nos primeiros bombardeios, mais de 40 altos líderes iranianos foram mortos, inclusive a figura mais poderosa de todas, o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. A intenção era óbvia: criar um vácuo de poder instantâneo, deixar o regime sem cabeça. Mas, sabe, por trás de toda essa estratégia militar, de todo esse xadrez geopolítico, existe sempre o custo humano. E nesse caso, ele foi devastador. A gente vai focar agora num evento terrível que acabou virando símbolo dessa tragédia. 180. Esse foi o número de mortos que a mídia iraniana reportou depois de um ataque aéreo atingir uma escola na cidade de Minab. E o mais revoltante, a imensa maioria das vítimas eram crianças. A dor de tudo isso foi capturada perfeitamente nas palavras de um pai que disse: crianças pequenas que não sabiam nada de política ou guerras. É uma frase que, nossa, ela corta todo o barulho da geopolítica e mostra a realidade nua e crua do custo humano de um conflito. E os detalhes tornam tudo ainda mais pesado. O ataque foi num sábado, que lá no Irã é um dia de aula normal. As vítimas eram meninas, a maioria com idade entre 7 e 12 anos. E o ponto crucial: a escola ficava a apenas 600 metros de uma base naval da Guarda Revolucionária, que também era um alvo. Esse incidente sozinho se tornou o mais mortal de toda a campanha. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: como as coisas chegaram a esse ponto? Por que isso aconteceu? Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e analisar o que levou a essa explosão. Isso não surgiu do nada, sabe? Foi uma escalada bem clara. Começou lá em junho de 2025, com uma operação americana contra as instalações nucleares do Irã. Depois, em outubro, a Europa voltou com sanções pesadas, fechando a porta da diplomacia. Em janeiro de 2026, o próprio governo iraniano já estava fraco por causa de protestos internos. A gota d'água foi em fevereiro, quando a última tentativa de negociação falhou e o Ocidente se convenceu de que o Irã estava só enrolando. E aquela Operação Martelo da Meia-Noite, em 2025, foi uma verdadeira demonstração de força. 7 bombardeiros B-2, como esse da foto, que são praticamente invisíveis a radares, foram usados para lançar as famosas bombas Bunker Buster, feitas especificamente para destruir alvos subterrâneos super protegidos, como as instalações nucleares iranianas. E é aqui que a gente vê os dois lados da moeda, a história oficial e o que os analistas dizem que estava rolando por trás das cortinas. Oficialmente, a missão era impedir o Irã de ter armas nucleares e de apoiar milícias. Mas, segundo as análises, o jogo era bem mais complexo. Forçar o colapso do regime, atrapalhar a China cortando o petróleo dela e, claro, ganhar pontos na política interna, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. O impacto disso tudo foi instantâneo e se espalhou pelo mundo todo. Literalmente, o planeta prendeu a respiração, esperando as ondas de choque que viriam, principalmente na economia. A resposta do Irã não demorou e foi direto na jugular da economia global. O Estreito de Hormuz foi fechado. Com esse único movimento, a artéria mais importante para o transporte de petróleo no mundo foi bloqueada, causando um pânico nos mercados de energia. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, cerca de 20% de todo o petróleo que o mundo consome passa por esse estreito todos os dias. Fechar aquilo ali é como, de repente, cortar 1/5 da energia do planeta.
O resultado no preço foi imediato. O barril de petróleo, que custava $70 num dia, pulou para 80 no dia seguinte. Mas o susto mesmo eram as projeções. Falava-se em $140 por barril se o bloqueio continuasse. Isso seria o gatilho para uma crise econômica global seríssima. E ao mesmo tempo em que a batalha militar acontecia, uma outra guerra, talvez tão importante quanto, estava a todo vapor: a guerra de narrativas. É incrível ver como cada parte do mundo contou essa história de um jeito completamente diferente. E por falar em diferentes pontos de vista, conta pra gente aqui nos comentários o que você tá achando de tudo isso. A sua opinião é muito importante. E claro, se estiver curtindo essa análise, não esquece de deixar o like e compartilhar. Vamos dar uma olhada. A mídia do Ocidente falou em autodefesa contra um regime terrorista. Já nações como Rússia e China pintaram um quadro totalmente diferente, chamando de agressão não provocada e guerra por recursos. Enquanto isso, o sul global, com países como a Índia, tinha uma preocupação mais prática: um fracasso da diplomacia que ameaçava a economia e a segurança dos seus trabalhadores na região. 3 visões completamente diferentes do mesmo fato. E tudo isso nos traz até o momento seguinte ao ataque. O que ficou foi um clima de incerteza total. O futuro do Irã e de toda a região se tornou uma grande página em branco, um futuro ainda não escrito. Pensa na situação. O líder supremo, Khamenei, morreu. Isso criou um vácuo de poder gigantesco. Montaram um conselho temporário com o presidente, o chefe de justiça e um clérigo para tocar o barco. Mas, na verdade, todos os olhos se voltaram para a guarda revolucionária. A expectativa é que eles deem as cartas a partir de agora. O processo oficial de sucessão virou uma bagunça completa. O que nos deixa com a pergunta final, a pergunta de $1 milhão. Um ataque como esse, que corta a cabeça de um regime, ele realmente leva à libertação, como os planejadores esperam? Ou, no fim das contas, ele só abre a porta para um caos ainda mais perigoso, ainda mais imprevisível? A resposta para isso? Bom, o futuro ainda não escreveu.